Então, ó, a primeira foi em quanto tempo eu vou ter resultado? Quando o cliente pergunta, quanto tempo eu vou ter resultado? Essa é 8 a dias. clássica, né? É a que a gente mais recebe. É o que mais. E assim, é o que todos os clientes vão perguntar. É, porque Então, na verdade é o que eles estão interessados, na verdade, quando eles te contratam, então eles não estão errados em te perguntar. agora, isso é uma outra questão que eu pensei aqui, que eu sempre, quando o cliente me pergunta isso, eu volto uma outra pergunta para ele. O que é resultado para você? O resultado é alcance, é visibilidade de marca. Então, é por isso que lá também, na Unitex, a gente tem, né, toda a parte de briefing antes de você começar um trabalho, para você entender qual é o objetivo daquele cliente. Porque muitas vezes o objetivo do cliente, e eu tenho um cliente que ele não quer vender, ele briga E tem comigo. muitos clientes dessa forma, Cintia. Tem muitos, porque a gente tem essa ideia na cabeça que o cliente que tem um produto, ele quer vender, mas não, nem todos querem. Então isso tem que É estar bem isso. claro, Eu para que tenho um vocês cliente desse conversem a mesma serviço. língua. E ele falou, Cíntia, não quero post de venda, eu quero post de fortalecimento da minha marca. Então, a gente faz toda a comunicação em cima do fortalecimento da marca. Então, qual é a métrica que interessa para ele? Não é a quantidade de pessoas que entrou em contato, é a visibilidade, é o engajamento, é o alcance, é a entrega. Então, é isso que interessa para aquele cliente. Então, isso também é algo muito importante e é algo que a Camila falou aqui e eu vou enfatizar. Escutem o cliente. Porque muitas vezes a gente está tão preocupado em falar, e às vezes ele pergunta, calma, escuta a pergunta dele, entende, processa, e aí você responde com calma. Então, por exemplo, cliente, ô Cíntia, quanto tempo eu vou ter resultado? Se eu ainda não conversei com ele sobre a reunião de briefing, é uma reunião de apresentação, a minha resposta vai ser uma. Então, eu vou falar: olha, tudo vai depender do seu objetivo com o meu trabalho. Isso a gente vai discutir quando a gente fechar o contrato. E vai depender, mas eu volto a reforçar: não é no primeiro mês que a gente tem um resultado absurdo. Esse é um trabalho, entendeu? Aí você vai desenvolver todo uma conscientização. E quando você traz isso, o cliente fala: nossa, ela sabe o que ela está falando? Então, isso é importante, tá? Quando a gente fala de resultado. E a gente falou bastante sobre isso também aqui. Cíntia, só acrescentar um pouquinho sobre isso, porque eu vi um post recentemente aí no Instagram de uma pessoa que trabalha com gestão de Instagram. E ela disse que nós que trabalhamos com gestão de Instagram não temos obrigação com o resultado do cliente de vendas. Aí eu achei esse post tão polêmico. Aí eu falei assim, é relativo, né? Eu acho que existe uma relatividade, porque assim, se você não, para um cliente vamos supor, você falou para mim aqui agora que qual é o seu objetivo, né? Volta a pergunta para ele, se ele disser assim, eu quero que venda. Então você já sabe que está fechando um contrato com o cliente, que ele está investindo em você para te ajudar, para ajudar a aumentar as vendas. Então, o gestor de Instagram, se fecha um contrato com o cliente que vende, ele também está participando na promoção da venda. Então, todo Isso. o trabalho precisa ser voltado para vender mais, as estratégias precisam ser pensadas para venda, né? Então, assim, tem pessoas que eu já vi, e dentro desse post eu vi vários comentários, e eu acho que antes de definir e taxar isso, precisa ver o segmento, precisa ver o objetivo, né? Exato. Isso é muito importante, porque é o que eu falo, o resultado é relativo. Então, vamos imaginar que o meu trabalho, ele vai até levar o cliente à loja do meu... levar a pessoa até a loja do meu cliente. Isso é o resultado que eu vou trazer para ele. Eu posso não fechar a venda porque eu ainda não tenho um vendedor lá. Eu não estou, de repente, trabalhando por WhatsApp, é fisicamente, então tudo vai depender dos vendedores dele. Mas isso também já aconteceu comigo, Camila. O cliente queria fechar alunos. Era alunos também, mas era um negócio físico. E eu comecei a mandar muitas, através das redes sociais, a gente começou a enviar muitas pessoas pelo contato no WhatsApp. Eu via pessoas no direct ali falando: eu quero quanto custa. E a pessoa que era aqui ia ficar responsável pela conversão, que é transformar aquela pessoa num cliente, num aluno, ela respondia a mensagem assim: olha, eu vou te chamar no WhatsApp. Isso para mim já era uma venda fechada. E aí, quando chegou no final do mês, eu tinha o meu relatório de métricas com todo o resultado. É um resultado.
Eu tenho X pessoas que eu trouxe dentro desse período específico interessadas no seu produto. Ah, mas Cintia, eu não fechei ninguém. Então, é o seguinte, aí você vem com uma alternativa. Ó, a gente pode ter, eu posso oferecer alguém para fazer esse meio de campo para você, de venda. Eu posso te oferecer um treinamento. Eu posso te ajudar a encontrar opções e estratégias de motivar o seu vendedor. Então, vamos montar um script. Eu posso montar um script de venda aqui com gatilhos mentais de venda para ela mandar para o WhatsApp da pessoa que está interessada. Você construiu uma lista aqui de pessoas que entraram em contato para você ir alimentando essas pessoas com conteúdo e de repente ela vai fechar na próxima turma. Quando eu trouxe tudo isso para ele, a dúvida que ele tinha, ele falou, realmente, ela traz resultado para mim. E aí ele contratou uma pessoa de copy junto com a minha equipe para fazer as copies de e-mail para a gente conseguir trabalhar essa base de dados que ele tem, que é absurda e que estava parada. E que podia acontecer muitas vendas ali. Isso mesmo, eu concordo, e isso é tão verdade que isso acontece comigo com frequência. Inclusive, eu deixo uma pessoa só cuidando dessa parte de relacionamento com o seguidor, que é aquela história que eu falo do peixe, né? A gente vai lá, pesca o peixe, né? Pega lá o cliente, o seguidor, transforma em cliente, pega o contato, passa para o cliente, o peixe pronto. Ele que vai agora tratar ou não. Eu percebi que esse movimento não estava acontecendo, o que foi que eu fiz? Fiz como você, fiz uma lista de contatos que foram enviados. E depois, no final do mês, junto com as métricas, eu mostrava para ele também, olha quantas pessoas a gente enviou, né? E aí... Às vezes é um peixe pescadinho. A pessoa pega o peixe, solta, o peixe volta para o rio, volta... Exatamente. E é importante você ter controle, não, noção dessas métricas, desses resultados, porque muita gente, eu já vi, que simplesmente faz as postagens e não tá nem aí, só quer saber se no outro mês vai receber, tipo, programei meu conteúdo, eu vou postar o conteúdo e pronto. Não é isso. Vocês realmente precisam ter esse acompanhamento, por mais que você faça lá uma linha editorial, programa várias coisas com funil de consciência lá bonitinho, você tem que ter certeza de que aquilo está funcionando para você ter argumento se o cliente vier te falar que não está tendo resultado. Isso. Então, no caso, a Cíntia tinha lá toda anotadinho, quantas pessoas chamou. Agora, se não fechou, aí é outra página, vamos conversar e entender o problema do outro lado. Porque a estratégia foi feita e funcionou. Aqui é outra coisa, é outra demanda. Exatamente. É isso. Igual então, a Teresa colocou, né? Que a gente pode fazer um trabalho maravilhoso, mas se o atendimento lá não for deficiente, não vai fechar. Só que isso para a gente estar falando de gestão de Instagram. Quando a gente está falando, por exemplo, de um e-commerce, a gente não tem vendedor, a gente tem o site. Então, às vezes, a gente tem que ajudar também o cliente ali avaliando o site dele. Olha, o seu site aqui, ele não está com uma conversão bacana. Ó, tá difícil, não tem detalhe do produto. Então, isso tudo vai depender de cada serviço que você vai oferecer. Cada tipo de profissional. A gente está falando aqui de forma muito ampla, mas esse assunto é um assunto que dá para a gente ficar aqui horas. Uma outra aula, é uma outra aula. É uma aula extra. A Teresa falou aqui agora, né? E ainda tem funcionários da empresa que vê nosso trabalho como concorrente deles ou ciúmes e não tem interesse em colaborar. Às vezes é necessário um trabalho de equipe. Teresa... conta isso, Camila. Essa experiência tem que contar. Sabe o que aconteceu? Isso aconteceu comigo também. Eu trabalhava fazendo uma... Foi mesmo, polêmico. Eu estava prestando serviço para uma empresa que eles tinham várias filiais e eram várias vendedoras. E aí eu percebi isso, Teresa. Eu percebi que estava acontecendo isso. Eu acho que elas estavam pensando que a gente recebia comissão por venda online. E aí eu ficava, gente, até a forma como ela falava com a gente, eu ficava comentando, né, com o pessoal que a gente tem uma equipe, aí eu falava assim, gente, eu acho que elas estão pensando que a gente recebe, só pode. Aí eu ficava, não estou entendendo por que essa resposta é tão ríspida. Às vezes a gente mandava umas coisas, ela não respondia. Aí eu, não, tem alguma coisa de errado. E aí o que foi que eu fiz, sabe, Teresa? Sempre vai acontecer objeções, ou com os próprios sócios, ou com alguma gerência, ou com o próprio dono, ou com os funcionários. E a gente tem que sempre estar pronto para poder dar uma contra-resposta para não perder aquele cliente se valer a pena para você. E naquele momento valia a pena para mim. Então, o que foi que eu fiz? Eu reinventei um outro processo. Então, eu criei um prêmio de vendas online.
Eu criei o prêmio de vendas online para acabar com a disputa, porque quando eu fui lançar o prêmio de vendas, eu expliquei, gente, olha, eu sou uma parceira de vocês, eu estou aqui para aumentar a venda de vocês, para aumentar a possibilidade de clientes entrarem em contato, passar o contato para você, você fechar e você ficar com a comissão da venda online, e não eu. E por isso a gente vai agora fazer um prêmio de vendas online. Eu vou continuar mandando os contatos aqui e quem responder mais rápido, quem fechar a venda, vai receber um prêmiozinho no final do mês. Claro, esse prêmio era compartilhado com o dono do negócio. Era só para elas entenderem que eu não estava tendo, né? Nossa equipe não estava tendo nenhum tipo de participação, de lucro. Era prestação de serviço puro e total e que elas não precisavam ficar com aquele sentimento. Depois disso, o tratamento foi outro. Até para confraternização a gente foi chamada. Então, é a forma como a gente lidar com essas objeções, mas elas vão sempre acontecer. É a comunicação, né, Camila? E isso também faz parte dessa questão de dúvidas. Sim. Muitas vezes a pessoa tem a dúvida e ela não pergunta. Então, é você mostrar realmente a parceria. E foi ótima essa pergunta. E a pergunta foi da Tereza mesmo. A Tereza que fez a pergunta. E é interessante isso, porque o cliente, ele precisa, principalmente no início, o resultado dele é, primeiro, a gente precisa saber qual é o resultado que ele espera. Se vai depender somente da gente ou não. Se a gente sabe que não vai depender só da gente, e é por isso que é algo tão polêmico, se não depende só da gente precisa ver como é que a gente vai medir isso e mostrar isso para ele. Então, por exemplo, no meu caso, eu medi com contatos que eu fui passando de pessoas interessadas, né? Pessoas que entravam em contato pelo WhatsApp, pelo direct, pelo Messenger. Então, cada contatinho ali a gente tinha. Quando está no tráfego pago é mais fácil ainda, porque a gente sabe, né? Que vai mapeando lá para gente. A partir daí não aconteceu. Imagine só, eu contratei uma pessoa para me ajudar a aumentar minhas vendas. Aí a pessoa entregou um conteúdo bom, mas ela vira para mim e fala: se você não vendeu, o problema é seu. Eu fiz a minha parte. Eu mandei um monte de gente para sua loja. Se os seus vendedores não prestam, eu não tenho culpa. A probabilidade de você, mesmo que você tenha feito um ótimo trabalho, de que você seja a pessoa que, não vale a pena. Às vezes fala, tudo bem, você trouxe resultado, mas não vale a pena para mim. Agora, se você vem com algumas alternativas para que ele possa trabalhar, abrindo os olhos dele de forma mais amigável, você ganha o cliente. Gente, os meus clientes, eu tô com eles há mais de... Vai fazer 2 anos que eu tô com os meus clientes. Eles não me pedem desconto. Quando vem esse contrato, eles falam assim, você já atualizou o valor do contrato? Eles me cobram de atualizar o valor do contrato. Uma bênção. Mas é porque eles confiam no meu trabalho, porque eu sempre venho trazendo alternativas. E eu vejo que essa característica também ela é muito forte na Camila, que é o que faz os clientes gostarem tanto dela. Então, isso, gente, negócio local, lojas online, infoprodutor, qualquer tipo de cliente. O Ulisses, eu, a Camila, aqui na Marketex, a gente traz resultado, a gente traz alternativa, a gente traz opções. Então, para o infoprodutor, isso também é importante. Resultado para ele, né? Então, qual é o resultado? Para um negócio local, é venda. Para uma loja online, é visita no site, é mais venda, é clique lá, né? É contato. Para um infoprodutor, a gente está vendo conteúdo aqui. Qual é o conteúdo que eu vou fazer para que as pessoas cheguem lá onde ele quer que chegue? É uma página de captura? É um funil de conteúdo, de produtos? Como é que a gente vai ajudar esse cliente a levar essas pessoas? Nosso trabalho é esse, é levar as pessoas para onde o cliente precisa que a gente leve.